Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se. Disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse:
tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se essa não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro,
porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte à minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas,
em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. A igreja, hoje, se reúne para celebrar a paixão do Senhor. E, de maneira toda especial, nos reunimos para contemplar, como vimos na narrativa do Evangelho, o espetáculo de dores que foi a morte de Jesus no Calvário. Por isso, nesta liturgia, nós paramos para escutar essa longa narrativa do Evangelho de São João, que conta detalhes, minúcias do que foi aquela crucifixão. E ao ver Jesus julgado injustamente, açoitado, flagelado, humilhado, coroado de espinhos, ao carregar a pesada cruz às costas, ao ver Jesus quase que rasgado, triturado, maltratado, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: por que um inocente sofre tamanha condenação? Por que alguém inocente é desfigurado deste modo? Por que Jesus teve que experimentar esta morte cruel? De todas, a mais terrível. O profeta Isaías responde, abre aspas, ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas transgressões. O pecado era nosso, a transgressão também nossa. Portanto, nossa era a condenação. O que nós vemos nesse espetáculo assustador no Calvário é por nossa culpa. Não é à toa que em todas as missas, quando nós confessamos os pecados no ato penitencial, nós golpeamos o nosso peito e dizemos: por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós poderíamos bater nesta tarde no peito e dizer que o que nós vemos no Calvário é por minha culpa, minha tão grande culpa. Como eu disse, o pecado era nosso, a transgressão era nossa, a condenação era nossa, mas quem pagou o preço? Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesta celebração é reconhecer que somos todos pecadores. O apóstolo Paulo recorda: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É claro que aqui faz-se uma exceção a Jesus e a Virgem Maria. No restante, todos somos pecadores. Todos nós, querendo ou não, desejamos prazer, desejamos glória. Não podemos fingir o fato de que nós somos de todos os mais miseráveis, os mais pecadores. Mas por que então ele teve que pagar? Meus irmãos, Deus não podia desconsiderar o nosso pecado, fazendo de conta que o pecado não existe, como se o pecado fosse uma coisa trivial. Talvez, aos nossos olhos humanos, naturalistas, cheios de humanidade,
nós dizemos que o pecado é uma coisinha trivial, uma coisinha insignificante, mas não o é. Espiritualmente, o pecado é uma coisa terrível. Uma grande doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, na sua obra magistral O Castelo Interior, quando ela começa a descrever as primeiras moradas no castelo interior, ou seja, para a gente adentrar o nosso interior, para avançar na vida espiritual, Santa Teresa diz que o pecado, o que é o pecado? Não sabendo definir o que é o pecado, Santa Teresa pede a Deus que lhe dê a graça de ver o que é o pecado espiritualmente. Não essa realidade carnal, porque a gente vê o pecado sempre de maneiras prazerosa, poder, fama, mas o que está escondido por trás disso nós não vemos. E Santa Teresa então recebeu uma revelação particular. Isso aqui é particular, não é uma revelação universal, que foi a seguinte: Deus mostrou para Santa Teresa o que é uma alma em estado de pecado. E a comparação é a seguinte: uma alma em estado de pecado mortal é um corpo em putrefação, um corpo apodrecendo. É esse fedor mesmo, é uma carniça. E nós tratamos o pecado como se fosse algo insignificante. Então Deus não poderia desconsiderar a gravidade do pecado, fazendo de conta que o pecado não existe. Por quê? Porque Deus é justo e santo. E este é o problema. A santidade de Deus, a justiça de Deus, não suporta o pecado. Nosso Deus é santo e nós somos pecadores. Diante de Deus, você precisa bater no peito e dizer: eu sou o mais desprezível e o mais merecedor de punição. Quem deveria estar no Calvário sou eu, e não ele. Quem deveria sofrer as bofetadas, as humilhações, os escarros, era ele. Sou eu, e não ele. Por que, meus irmãos? Nós não somos merecedores do céu. Nós somos merecedores do inferno. O pecado é a maior desgraça, é a coisa mais abominável, assustadora da nossa vida. Só que o pecado nos é um atrativo agradável. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos diante de situações perigosas de pecado, em que o pecado parece apresentar a solução para os nossos problemas. O pecado aparece como uma aparente felicidade, onde nós queremos realizar a nossa vida, encontrar o sentido que nos falta. Somos pecadores e miseráveis. Como pecadores, merecemos punição. Portanto, temos um dilema. Como Deus pode perdoar sem deixar de ser justo? Porque se Deus fosse fazer justiça, nós estávamos lascados. Então Deus faz o quê? Deus inventa um modo de ser misericordioso sem deixar de ser justo. Por quê, meus irmãos? Deus não poderia dar a sua misericórdia sem de fato nos punir. Então Deus encontra o meio, Deus inventa, assim como Ele inventou ontem. E eu falava que Deus inventou um jeito de ficar conosco na Eucaristia e perpetuar sua presença ao longo dos séculos. Deus inventa um jeito, uma forma de não nos punir, mas sem deixar de ser justo. Um jeito de salvar sem nos condenar. E o que Ele faz? Ele faz algo de extraordinário, que nós celebramos no dia 25 de dezembro. Melhor, nós celebramos no dia 25 de março, por consequência celebramos o seu nascimento no dia 25 de dezembro. A encarnação no dia 25 de março, o nascimento do Verbo Eterno em 25 de dezembro. Deus se faz homem. O jeito mais apaixonante de Deus criar uma forma de nos salvar. Ele se faz homem.
Somente Deus poderia nos salvar. O ser humano não é capaz de se salvar. Ele pode tentar chegar até Deus, mas não consegue. Lá no Antigo Testamento, houve um momento em que, por alucinação, os homens tentaram subir até os céus para chegar até Deus. A construção da Torre de Babel, no capítulo 11 do livro do Gênesis, né? O que deu? Uma loucura, uma insanidade. O ser humano tentar chegar até Deus. Não chega. Então, para que Deus possa nos salvar, o que Ele faz? Ele chama sobre si os nossos pecados. Ele chama sobre si o castigo que nós merecíamos. Deus tomou o nosso lugar e ofereceu um sacrifício substituto. Ou seja, Ele nos substituiu. Ele foi lá e se ofereceu como um sacrifício. Porque nós não éramos merecedores da salvação. E não somos, mas Ele nos deu. Portanto, Jesus aceita ser punido no nosso lugar. Meus irmãos, hoje, nesta celebração da paixão do Senhor, aos pés da cruz, logo mais nós vamos todos nos prostrar. E nós queremos reconhecer: Senhor, eu não posso me salvar, eu não posso me justificar, eu não consigo me redimir. Você precisa dizer isso. Mas eu creio, Senhor, que a vossa misericórdia se manifesta de forma admirável, porque vós morrestes no meu lugar, para me declarar justo e para me redimir, quando eu era merecedor dos piores de todos os castigos. Por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Lembre-se, tenha sempre aquela imagem da revelação de Deus para Santa Teresa. O pecado é um corpo em decomposição. E nós sabemos que de todas as carnes em decomposição, a pior de todas é a carne humana, né? Você pode ver, tem um cachorro jogado, morto, né? É interessante que o urubu nem desce para comer carne humana, né? De tão ruim que ela é, né? É só verme mesmo para comer debaixo do túmulo lá, né? E algumas não sei nem se os vermes vão querer, né? Mas de fato, como não olhar para a cruz com gratidão? Como nesta tarde não nos reunirmos aqui, meus irmãos, e pensarmos: Deus derramou sua vida, sacrificou-se no lugar dos pecadores para nos salvar. É isso o que esta tarde quer dizer. Nós não somos bons, nós não somos justos, nós não somos capazes de ir para o céu. Só podemos ir para o céu porque Jesus fez isso por nós, porque Ele realizou a obra da salvação. Por isso, ao nos prostrarmos diante da cruz de nosso Senhor, nos ajoelharmos com toda a nossa confiança em Cristo crucificado, como a igreja hoje se prostrou, o símbolo do padre entrar na liturgia de hoje e se prostrar, toda a comunidade se ajoelhar, é justamente isso. A igreja está em luto, porque o divino esposo nos deixou. E Ele nos deixou pela nossa crueldade, pela nossa maldade. E Ele morreu dando sua vida por nós. Ele deu a vida em meu lugar. Diante do que Jesus fez por mim, por vocês, diante do grande amor, vamos, meus irmãos, nesta tarde, romper, deixar para trás tudo aquilo que não pertence a Jesus. Definitivamente nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, mas doravante, diga no íntimo do seu coração: não quero viver uma vida mais para mim, eu quero viver uma vida para Ele. Se Ele me amou e por mim se entregou, também eu quero pagar o preço por Ele. Eu quero viver a Tua vida, Senhor. Não quero ter mais nada a não ser Jesus. Ao olharmos para a cruz logo mais e contemplarmos Jesus ensanguentado, diga para Jesus: eu quero pertencer inteiramente a Ti.
Os anos da minha vida já se foram. É verdade, alguns já foram bons anos de vida, outros menos. Mas ainda, meus irmãos, enquanto há vida, existe oportunidade de expiação. Nós podemos bater no nosso peito, nos convertermos, mudarmos de vida. Quero terminar esta reflexão fazendo algumas perguntas. Nesta tarde, em que nós recordamos o mistério da cruz de Nosso Senhor, o que você precisa entregar para Jesus? Com qual pecado, vício ou conduta desordenada que você ainda não rompeu na sua vida? Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos arrancar. Mas tem muitas coisas que nós temos preguiça de arrancar, porque nós temos medo de pagar o preço da dor que aquilo nos custará. O que você precisa entregar aos pés de Jesus nesta tarde? Infelizmente, muitos cristãos têm tentado compatibilizar uma vida de prazeres com a salvação. Não vai dar certo. Você vai ver, isso vai terminar em abismo. Não tem como fazer um negócio entre pecado e justiça, santidade. O que você está buscando? Os prazeres desta vida ou a salvação eterna? Se você está buscando a salvação eterna, você precisa pagar um preço. E o preço é a ruptura com o pecado, a ruptura com os prazeres. Diante de Jesus crucificado, vamos renunciar tudo aquilo que não nos pertence. Entregue sua vida para Jesus. Quebre, na tarde de hoje, todos os compromissos com a carne, com o mundo e com o diabo. Renuncie tudo aquilo que você precisa renunciar diante de Cristo crucificado. Reconhecendo sim, eu sou um miserável, Senhor. Parece que eu estou amarrado ao pecado. Eu estou amarrado a esse vício que parece que não quer me largar. Mas eu quero diante da cruz, do crucificado, deste madeiro bendito, renunciar definitivamente o pecado. Mas você precisa fazer isso com um ato de fé, heróico, corajoso, enérgico. O que nos falta, irmãos, é virilidade, fibra, energia, coragem, determinação. Nós somos muito frouxos. E nós vamos tentando compatibilizar o pecado e a salvação, quando na verdade essas duas coisas são incompatíveis. Tome consciência, precisamos passar pela cruz, porque a cruz é de Cristo, mas é também nossa. E esse é o único caminho para ir para o céu. Para o inferno, tem muito caminho. Você pode escolher a gosto. Para o céu, só tem uma escada de subida, a cruz. Se o evangelho de hoje nos invadir, nós vamos parar de viver uma vida mesquinha. Vamos nos abrir para a gravidade da aliança que Deus estabeleceu conosco. E vamos parar de viver um cristianismo mesquinho. Um cristianismo que pode ser um cristianismo de Semana Santa. De pessoas piedosas, zelosas, ao longo do tempo da Semana Santa. Mas domingo de Páscoa está aí, e nós corremos o risco de voltar à vida antiga. É preciso tomar uma decisão. A quem você quer receber nessa vida? A salvação ou o pecado? Quantos cristãos são extremamente irresponsáveis, né? Não se lembram, não se recordam, ou não sabem que a nossa salvação custou o sangue, o preço do amor custou o sangue. Não brinque com isso.
Quantas pessoas que acham que vão para o céu sem fazer nada, né? É engraçado, porque tem pessoas que acham que para ir para o inferno precisa fazer uma coisa assim tremendamente grave. Nossa, assim, tem que ser algo assim. Não, é o contrário. Para ir para o céu, a porta é estreita, o caminho é curto, a porta é estreita, o caminho é curto e exigente. Para o inferno, deixa na banguela que a coisa vai. É o contrário. Ai, padre, eu tenho que fazer assim, você tem que quase que implorar para o demônio te receber do inferno, né? Nossa, por favor, né, você tem que fazer isso. Então, só vai ter o céu. A menos que, olha, Lúcifer, eu quero de joelhos implorar que o Senhor me mande para o inferno. Não, não é isso. É o contrário, né? Você tem que botar o joelho no chão, rezar muito, para que você um dia obtenha a glória do céu. E não vai, se entrar no céu, não vai ser por teu mérito ainda, entendeu? Porque você merecia o inferno. Nós merecemos o inferno. Se nós entrarmos no céu, um dia, gente, é por pura misericórdia de Deus. Não é por mérito. Porque por mérito, nós estamos lascados. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Tem pessoas que acham, ai não, imagina, não tem outro lugar para Deus me colocar a não ser o céu. Eu não fiz nada de mal, eu só fiz o bem. Não. Pensemos, a nossa salvação custou sangue, custou a morte de um Deus. Então não brinque com isso. Quantas pessoas acham que vão para o céu sem fazer nada? Vivem como cristãos pela metade, vivem uma fé de maneira mediana, tratando as coisas da alma como se fosse qualquer coisa, não levam sua salvação a sério, não levam a sua alma a sério, dão mais importância às coisas desta vida do que com a sua salvação eterna. Fecham os olhos às coisas imprescindíveis na vida, fundamentais, trocam a Santa Missa por coisas pífias, por coisas insignificantes, e acham que isso é exigir muito. Uai, então não venha, escolha o seu caminho. Tudo é muito sacrifício, né? Vejo, por exemplo, você vê as pessoas que vêm para determinadas missas, né? Eu não sou assim muito favorável de missas longas, mas também eu não corro, né? Porque as coisas para Deus têm que ser bem feitas. A palavra tem que ser esmiuçada, degustada, né? As pessoas vêm aqui para buscar a fonte, então a gente precisa gastar tempo com isso. Mas 2 horas de missa, às vezes, é um sacrifício. Nossa, que missa demorada, né? As linguarudas do inferno de Satanás são as primeiras, né? As comadres do demônio, né? Que saem da porta da igreja e já saem debulhando tudo, né? Quando não debulham, aqui dentro mesmo, né? A língua delas vai servir de tapete, muitas vezes, para levá-las para o inferno, né? Mas é verdade. Aí, quando tem que fazer coisas, você tem que ficar na beira da praia, fica um dia inteiro. Você tem que assistir um filme, fica 3 horas lá, que nem um idiota na frente de uma tela. Mas o sacrifício para Deus é sempre muito custoso, né? Gente, isso dá nojo, dá pena de uma alma. Assim, é uma alma podre, é uma alma mesquinha, é uma alma que não tem nada. Ela está possuída por prazeres. Horroroso. É digno de pena. A gente tem que olhar para uma pessoa dessa e dizer, meu Deus do céu, aterrissa, como aterrissastes na vida do apóstolo Paulo, e muda esse coração, para que ele tenha uma sensibilidade espiritual e veja as coisas sobrenaturais com um olhar de fé, e saia dessa vida mesquinha, atinja o coração dessa pessoa para que ela tenha a visão da graça, e saia da visão do pecado, da visão imersa nessa vida mesquinha. Dá pena. Não feche os seus olhos. Até quando você vai viver assim? Deixe que essa palavra, deixe que esta cena, esse espetáculo do Evangelho de hoje possa sensibilizar o seu coração. Dizer, meu Deus, como foste capaz de doar e de morrer e de viver assim por mim.
Tem um texto de Santo Afonso que eu li na catequese na última terça, um pedacinho, que o Santo Afonso começa a meditar sobre a paixão de Cristo e ele vai lá no momento que Jesus está crucificado. E ele vê Jesus pregado na cruz, com as duas mãos, os dois pés, e ele diz, ele não tem onde se apoiar. Porque se ele solta o corpo, tudo vai cair, as dores vão cair sobre as mãos e os pés. Então ele tem que ficar assim. Ele não pode encostar a cabeça na cruz porque ele está com uma coroa de espinhos, então vai colocar espinhos na cabeça. Ele não pode deitar a cabeça no ombro para descansar um pouquinho, porque vai entrar espinhos. Ele não pode colocar do outro. Ele não pode repousar a cabeça sobre o peito, senão o corpo vai descer e também os espinhos vai atingir o peito. Ele não tem posição confortável. E aí você 2 horas de missa fica reclamando. Ai, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Ai, Senhor Jesus. Aí vem na liturgia de amanhã, que é aquele mais um pouco de leituras. Ai, meu Deus do céu, quando vai acabar isso daqui, né? Não venha. Né? Se você não vem por amor, você virá pela dor. O dia oportuno acontecerá. E eu não estou jogando praga, gente. Ai, o padre está jogando praga. Não estou jogando praga. Só tem 2 formas de você chegar a Deus. É pelo amor ou vai pela dor. Se não for por nenhuma, tem um lugarzinho especial te esperando. O lugar dos egoístas. Se chama inferno. É isto. O preço da nossa salvação custou caro. Custou a vida de um Deus imolado, sacrificado. Por isso, peçamos a Deus que, através da intervenção de Nossa Senhora, os nossos corações se sensibilizem com esse grande mistério.